Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula da psicanálise. Nessa aula nós vamos tratar sobre o inconsciente, ok? Então vem comigo. Inconsciente, a parte oculta da mente. Lázaro, o que é? A parte da mente que não está acessível à consciência. Então lá está guardado tudo o que foi esquecido e reprimido ou ocultado. Então nós precisamos entender isso, tudo aquilo que nós reprimimos, tudo aquilo que nós tentamos ocultar, ou melhor, tudo aquilo que o consciente não quer viver naquele momento, ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar para o subconsciente, ok? Então, onde está guardado os nossos desejos, memórias, medos, traumas e conflitos? No inconsciente ficam desejos, memórias, medos, traumas e conflitos que a mente consciente, vou até marcar aqui, ó, a mente consciente não aceita. Então, ou seja, tudo aquilo que a mente consciente não quer viver naquele momento, ela vai fazer o quê? Vai empurrar para o vou colocar de vermelho aqui, ó, para o inconsciente. Opa, vai empurrar para o inconsciente. Então, o inconsciente vai ficar guardado todos os desejos, memórias, medos e traumas. Só que, Lázaro, depois que o, a nossa consciência empurra para o inconsciente, porque não quer viver naquele momento, talvez aqueles medos, talvez aquele conflito. E aí, ele é apagado? Não. Ele pode voltar. E é aí que nós precisamos entender. Por isso que é importante nós entendermos sobre aquilo que está no nosso subconsciente. Quando nós entendemos os gatilhos que às vezes traz aquilo que está no nosso inconsciente à tona. E às vezes nós somos influenciados por isso sem que nós percebamos, ok? Então vamos lá, ó. Como se manifesta? Ele se manifesta aquilo que está no nosso inconsciente através dos sonhos. Então, às vezes as pessoas sonham com aquilo, muitas vezes que o nosso consciente, tudo aquilo que a nossa consciência reprime. Então, ele volta em sonhos, atos falhos, desejos e impulsos, ok? Sintomas emocionais e comportamentais. Então, às vezes, as pessoas têm alguns sintomas emocionais e não entende, às vezes, não é nem por aquilo que ela está vivendo agora, mas por aquilo que está guardado, ou seja, aquilo que o subconsciente, que o consciente colocou lá no subconsciente. E aí a pessoa começa a ter sintomas emocionais e aí os comportamentos das pessoas ou o comportamento daquela pessoa começa a mudar. Mas não é nem porque por aquelas coisas que elas estão vivendo, mas por coisas que a mente dela reprimiu e mandou para o inconsciente, ok? Então, Lázaro, por que é importante? Porque influencia nossas escolhas, emoções e comportamentos sem que percebamos. Então, por que é importante nós entendermos coisas que está no nosso subconsciente? Por quê? Porque nós vamos ser influenciados muitas vezes sem que nós percebamos por coisas que está no nosso subconsciente. E aí, às vezes, vai mudar as nossas emoções, às vezes os nossos comportamentos estão padronizados por aquilo que está no nosso subconsciente. Então, quando você começa a entender isso, o que que acontece? Você começa a ressignificar. Então, por isso que é importante. Então, qual é a função, Lazo? Então, por que que o cérebro usa isso? Qual é a função, o mecanismo de defesa? O cérebro usa isso, né? O consciente usa isso para o quê? Para proteger a mente de dores e conflitos
que seriam difíceis de suportar. Então aí ele vai passar por uma dificuldade, então ele faz o quê? O cérebro vai mandar aquilo que está no consciente, aquilo que está vivendo agora, para o subconsciente. E aí vai ficar lá. Não é que vai ficar apagado, vai ficar lá. Em uma hora ou outra, aquilo vai voltar. Então, quando você começa a entender isso, muitas coisas começam a mudar. Então, o inconsciente fala o que a consciência tenta esconder. Ou seja, às vezes a consciência vai tentar esconder alguma coisa ou não quer passar por aquilo, vai ser uma dor imensa. Ele faz o quê? Ele vai mandar aquilo para o inconsciente, entende? Mas o fato de estar no inconsciente não significa que está apagado. Pode voltar uma hora ou outra. Então, quando você entende isso e você identifica os gatilhos, você vai fazer o quê? Você vai ressignificar tudo aquilo. Então, por isso que terapia é essencial, por isso que participar, por isso que ter um profissional para atender você, para que você possa identificar esses gatilhos é essencial. Então, antigamente as pessoas tinham uma ideia de que terapia era só para pessoas, que tinham retardamento mental ou pessoas chamadas: "Ah, é doido, isso, aquilo", mas nós estamos entendendo que nós precisamos sim de uma terapia, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, não importa, porque as nossas emoções, a estrutura da nossa mente, eh, a não ser que a pessoa tem algum problema na massa cefálica ou algo do tipo fisiológico, mas a nossa estrutura são quase as mesmas, então nós sofremos traumas, nós sofremos por percas, então tudo isso precisa ser tratado, e quando não é tratado, nós às vezes nos afundamos. Então procura um psicanalista, um psicólogo para se tratar. Se você está estudando aqui, você já está dando um passo grande, porque você já está começando a entender um pouco sobre a sua mente, ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o ego, o eu, o mediador da realidade, ok? Então, eu coloquei aqui, ó. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso, o ego e o mediador, o ego, o mediador da realidade. Então te vejo na próxima aula.